Começamos, comunicadores! Desde já um 2025 repleto de prosperidade e com muito conteúdo para todos nós. Hoje o assunto é política, mas não apenas política. É sobre resiliência e persistência num meio que a gente sabe não é para amador, não. Eu entrevisto hoje aqui comigo Marquinhos Trade, vereador mais votado, inclusive em Campo Grande, no último pleito, e que com certeza tem uma trajetória digna de talk show. Bem-vindo, Marquinhos. Obrigado, Ângela. Enquanto eu te sirvo um café encantado, que você vai experimentar hoje, descreve para mim, Marquinhos, o que é ser um político hoje nesse país? Olha, como você iniciou o programa, tem que ser forte e corajoso. Como está no livro de Josué, aqueles que forem covardes, aqueles que cederem às suas ideias e os seus ideais, ele acaba naufragando, e naufragando pelo bolso daqueles que praticam maldades e usam pessoas para obter coisas. E a gente sabe, Marquinhos, que você tem uma trajetória bastante extrema na política, né? Já esteve no Legislativo, foi para o Executivo, agora de volta ao Legislativo na Casa de Leis. Como descrever essa trajetória? Qual que é o teu objetivo nessa nova construção de jornada? É devolver a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, a cidade que eu formei a minha família, a certeza de um homem que sempre esteve ao lado dos menores, dos mais vulneráveis, em busca da verdade e trilhando o caminho da justiça. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1986. De lá para cá, eu construí e sedimentei uma gama de amigos que não depende da pecúnia para obter a lealdade e a autenticidade da reciprocidade entre os seres humanos. E a partir dali eu iniciei a fazer júris das pessoas que eram acusadas ou estavam presas e não tinham condições de contratar um advogado particular. De lá, porque a figura do Tribunal do Júri, ela te dá uma certa notoriedade pública, eu fui para a docência, comecei a ministrar aulas nas universidades de Campo Grande. De lá eu fui para o campo público, fui secretário municipal durante quase 8 anos, fui vereador, 3 vezes deputado estadual, prefeito reeleito, disputei a eleição para o governo do estado e agora retorno como vereador da minha cidade, de cabeça erguida, com a consciência tranquila, certo de que Deus tem um propósito na minha vida e Ele me fortalece e Ele me faz cada vez mais resiliente, perseverante e firme na minha caminhada. E como que foi essa sua chegada novamente à Câmara Municipal? Como foi a sua recepção e esses primeiros dias? A gente sabe que os trabalhos não começaram efetivamente, né, de uma maneira oficial, mas já tiveram reuniões, vocês já tiveram ali um primeiro contato. Como que foi essa recepção? Normal, entre aqueles que a sociedade escolheu. O parlamento hoje é tecido por 27 homens, por 2 mulheres, compostos pela escolha livre da população, de várias ideologias, de vários pensamentos, com divergências, alguns que são mais contundentes no vocábulo, outros mais suaves, alguns com nível de instrução,
outros com pouca instrução de livros, mas de história de vida mais repleta e mais doutores do que aqueles que têm certificados. E assim você há de conviver com equilíbrio, com maturidade, aceitando a opinião contrária, não desrespeitando as ideias, podendo sim divergir, mas jamais agredir qualquer pensamento de um vereador ou de uma vereadora. Assim a cidade vai ser construída e todos estão imbuídos com o melhor propósito para fazer de Campo Grande cada vez mais uma cidade justa e humana. E com qual posicionamento agora o vereador Marquinhos Trade começa os trabalhos no Legislativo agora em 2025? Olha, nada de oposição, sempre com uma posição. Acertos que vão existir dentro do Executivo, nós estaremos lá para avalizá-los. Eu nunca fui o político do quanto pior, melhor. Erros vão existir. E nós, Marquinhos Trade, vamos estar lá para sugerir o caminho do acerto e não do erro. E vai caber ao Executivo, à Casa de Leis, né, através da pluralidade, entender se devemos aplaudir ou se devemos vaiar. Nunca as pessoas, sempre os projetos ou as ideias das pessoas. Marquinhos, e quem te conhece sabe, a gente já ouviu muito nos bastidores, que o seu sonho, sua construção, né, na política, seu sonho sempre foi ser prefeito. Conseguiu, foi um prefeito extremamente popular, abraçado de verdade, né, pelas pessoas. E depois foi para o governo, não teve um sucesso ali e acabou voltando à sua trajetória. O que você acha que aconteceu nesse momento? E como que foi teu posicionamento a partir dali? Olha, eu acredito que eu tive sucesso, sim, na minha ida à disputa ao governo do Estado. Eu cresci muito. Deus sabia que eu ia passar por aquele momento e sabia que somente a história de vida que eu passei nessa terra conseguiria suportar toda a injustiça, toda a canalice, a cafajestagem que fizeram para me impedir uma disputa leal e democrática no governo de 2022. Mas isso é questão da Polícia Federal. Entregue um dossiê e lá eles vão apurar de fato tudo que foi institucionalmente armado para me tirar da campanha de 2022. Criei forças para voltar à disputa a vereador em 2024, em razão da confissão das mesmas que provocaram aquela canalice toda, que depois se reportaram, se retrataram, voltaram atrás, e aquilo me fez ganhar a coragem suficiente para retornar e colocar o meu nome à prestação popular. Fomos o mais votado, agradeço a Deus, agradeço aos 9.567 eleitores que foram naquela data e digitaram o meu número e confirmaram após ver a minha foto, porque ali eles me conhecem, eles sabem o meu caráter, eles sabem tudo o que essas pessoas armaram e fizeram contra a minha pessoa. Por isso nós estamos reconstruindo para dar a Campo Grande o exemplo de que o bem vence o mal e que a mentira não prevalece
sobre a verdade. E o que mudou na tua trajetória política depois dessa experiência, no teu posicionamento, na tua maneira de pensar e agir, após tudo isso que aconteceu nesse período, Marquinhos? Que para enfrentar esse grupo que há mais de 2 décadas mandam e desmandam no estado de Mato Grosso do Sul, não é necessário apenas a empatia popular. É preciso ter muito ouro, é preciso ter muita prata, é preciso ter um esquema extremamente do mal para desconstruir aqueles que ameaçam. Fizeram isso com o Bernal, fizeram isso com o André, fizeram isso com o Odilon de Oliveira, fizeram isso com o Contar no segundo turno e fizeram comigo nas eleições. Mas o tempo é o senhor da razão. E logo, logo, tudo vai passar. Porque as coisas passam nessa vida. Pode demorar para uns, tardar para outros, antecipar para outros. Mas momentos bons passam. Mas momentos ruins também passam. E a vida vai seguir o caminho da justiça de Deus aqui na Terra. Eu creio nisso. E você volta agora para esse novo mandato muito autoconfiante. Eu fiquei sabendo dos bastidores também que você construiu a sua campanha com uma equipe extremamente enxuta, com poucos recursos. Isso foi também uma maneira de testar esse apelo popular e o quanto as pessoas confiavam verdadeiramente no seu trabalho? Olha, Ângela, não há hoje nenhum mandatário popular sem serviço prestado. Hoje, o valor econômico numa eleição municipal, ele é preponderante, sim, em cargos proporcionais. Em cargo majoritário, numa capital, nós vimos aqui mesmo que o dinheiro não leva as pessoas sequer ao segundo turno. Por isso, como nós disputamos em 2024 um cargo proporcional, o serviço prestado é o que conta. O eleitor e a eleitora hoje sabe exatamente quem é útil para a sua cidade e de que maneira esse parlamentar pode contribuir para o desenvolvimento de uma cidade e o crescimento e o desenvolvimento de oportunidades de trabalho, de melhoria na saúde, na educação, na segurança pública, nas casas. Por que casas, Marquinhos? Porque cada vez mais as pessoas vivem de aluguel ou as pessoas estão armando um barraco de lona, não porque elas desejam, é porque o sistema econômico é cruel e cada vez mais está fazendo pessoas perderem a sua renda ou diminuir a sua renda. E em razão disso elas partem ou para uma acomodação em um local que não lhe pertence ou um aluguel que começa a atrasar, porque elas se inscrevem em programas habitacionais nesse país, não é apenas nesse estado e nessa cidade, mas é no país. Se inscrevem em programas habitacionais e o tempo faz elas deixar de acreditar no sistema da casa popular. Passam 10, 15, 20, 40 anos inscritos, enquanto que alguns ganham, vendem, sublocam, o que demonstra que pessoas que ganham ou que ganharam não estavam tão necessitadas quanto aquelas que estão inscritas há 15, 20, 25 anos, educadamente, com muita paciência, aguardando serem chamadas.
Agora eu vou deixar você experimentar seu café antes que esfrie. Você citou essa questão da habitação. Eu quero a tua opinião depois, porque esse café é diferente, tá? É diferente? Inclusive, depois você vai me falar que gostinho que você sentiu aí. Você citou a questão habitacional, a questão da dificuldade das pessoas. E além do papel fiscalizador, o vereador também trabalha muitas pautas, né, ao longo desse mandato. Eu quero saber quais são as pautas que você mais vai defender desde esse início já. A gente sabe que Campo Grande tem uma série de discussões. A gente tem aí reajustes de tarifa, a gente tem a questão habitacional, a gente tem a questão de saúde. Qual linha especialmente você vai trabalhar já desde esse início? Bom, primeiro quero dizer aos internautas, né, aqueles que estão nos assistindo, que podem estar estranhando, poxa, o Marquinhos não é muito chegado ao café. E hoje ele recebeu ali da Ângela e até, Comunica na TV faz milagres, gente. Aqui esse café, eu chamo ele de café encantado. Ele é diferente, depois eu te conto o segredinho dele. Gostou? Olha, é muito bom mesmo, não é tão forte, né? Um aroma delicioso. Dizem os especialistas que o café é muito semelhante ao vinho, pelo aroma, pelo odor, pelo cheiro, né? Você já começa a saber se ele vai ser digestivo ou não. Eu, como não sou um expert no café, eu posso dizer para você que eu gostei bastante. Maravilhoso. O problema agora, quando te oferecerem cafezinho por aí, olha, Dona Maria, você vai ter que se esforçar mais. Porque para superar o café encantado vai ser difícil. Mas está tudo bem. Bom, qualquer coisa eu te passo a receita depois. Questões estruturais que você falou, Marquinhos, quais são os pontos que você vai abordar? Uma cidade com a questão do transporte coletivo, com a tarifa. Você está na cidade toda que o consórcio Guaicurus solicitou agora, né, uma tarifa que vai ultrapassar quase R$7. E como que eu vejo isso? Eu já fui prefeito. Vamos pontuar algumas coisas a vocês. E vocês têm todos os mecanismos tecnológicos para comparar se eu estou falando a verdade ou se eu me equivoquei em algum ponto. Quando eu assumi em 2017 a prefeitura de Campo Grande, a nossa tarifa ela estava no valor de R$ 3,55. Quando eu deixei a prefeitura no dia 2 de abril de 2022, nós entregamos a Adriane, que era a nossa vice, e a Campo Grande uma tarifa no valor de R$ 4,40. Ou seja, em 6 anos, a tarifa aumentou em Campo Grande 0,85 centavos em 6 anos, o que dá uma média de quase 14 centavos por ano. Marquinhos, como que você conseguiu segurar essa tarifa? Nós conseguimos segurar essa tarifa não com gritaria, com escândalo ou convocando a população para ir contra o serviço do transporte coletivo, mas com técnica, com estudo, dentro do contrato e com firmeza e contundência. Porque se você não tiver um gestor ou uma gestora firme, com capacidade e com pensamento nas pessoas, todas as concessionárias vão abusar da sua boa vontade. E o que a gente tem visto hoje, infelizmente, é que em menos de 2 anos a tarifa teve um salto. E um salto que já chega a um valor que surpreende. E agora querem um reajuste que vai transformar Campo Grande numa tarifa mais cara do país. Então, recomendação, se é que a gente tem condições de fazer, reúne os técnicos e discuta tecnicamente com o contrato.
Fora isso daí, vai ser balela e a justiça vai dar ganho de causa a essas concessionárias. Bom, questão da saúde. A saúde é um problema que todos falam que é a nível nacional. Eu posso concordar em parte com isso, todavia você tem mecanismos e de prevenção que você reduz o sofrimento das pessoas que vão a um posto de saúde. Não tinha, na minha época, tantas reclamações como está tendo agora. Tinha reclamações? Lógico que tinha. E sempre há de ter, gente. Pode ter certeza disso. Mas, Marquinhos, o que você fez de diferente para diminuir esse sofrimento? Já ia te perguntar isso, inclusive. O que aconteceu de diferente naquela época, naquele mandato, para resolver e ter pelo menos amenizado essa situação? Primeiro, nós colocamos secretário de saúde técnico e não político. Secretário de saúde da gestão Marquinhos Trade era impedido de concorrer a cargo eletivo. E nós chamamos pessoas técnicas que disseram a mim, temos que atacar a prevenção, a atenção básica. Nós temos que fazer um trabalho lá no chamado postinho, onde a pessoa vai pela primeira vez, porque ela sendo bem atendida lá, Ângela, ela desafoga o UPA. E assim nós fizemos. Nós tiramos a atenção básica da nossa cidade do último lugar, tinha uma cobertura de 33%, entregamos com 67%, a 7ª colocada entre todas as capitais, tiramos do último lugar. Fizemos o trabalho de residência, fizemos o plano de cargos, carreira e salário, que trouxe o incentivo a eles, nunca atrasamos um salário. E olha que enfrentamos uma pandemia seríssima. E aí, eu tenho que dizer, se não fosse o presidente Jair Bolsonaro, que deu um adicional à época para os municípios, nós teríamos dificuldade sim. E ali foi um gesto que nós aplaudimos e louvamos, porque ele pensou nas pessoas. E a saúde, a doença não pode esperar. Uma febre, um vômito, uma apendicite, ela não te avisa a hora que ela vai chegar. Ela pode chegar de madrugada e, via de regra, elas chegam de madrugada. Na hora do almoço, principalmente, onde os pais estão trabalhando, e a criança fica desesperada e a mãe mais desesperada ainda. Esses entendimentos, se for servir, que coloquem secretários de saúde, técnicos e que trabalhem na atenção básica, lá na ponta, e não apenas no UPA. Você falou nessa questão da atenção, citou na época o presidente Jair Bolsonaro. Eu me lembro, né, que daquelas pautas, quando teve a questão da vacina para a Covid, você foi um dos prefeitos que questionaram, inclusive, a atuação presidencial naquela época pela liberação da vacina, né? Então, ou seja, por mais que o presidente muitas vezes esteja disposto a discutir certas pautas, o prefeito ele tem o poder de questionar certas decisões e se posicionar em relação a isso. A questão da pandemia foi surreal, né? Ela não tinha um ponto de convergência nem entre os cientistas e muito menos aos estudiosos. Aos médicos, uns a favor, outros contra. Você ligava o aparelho de televisão, era um pânico. Você via imagens de caminhões e caminhões colocando caixões. Você via corpos nas ruas em alguns países porque as pessoas estavam morrendo à míngua. E aqui no Brasil, com essa força da atuação popular que se envolve nas questões políticas, você sofria uma tomada de posição. Se era certa ou errada,
Só o tempo ia dizer, porque ninguém conhecia, de fato, a maneira de lidar com a Covid. Uma coisa era certa, estava matando. E matando um número onde as pessoas começavam a ver ao seu redor e falavam, poxa, eu perdi um amigo. Ah, eu conheço um familiar. Então, já estava atingindo a quase todos dentro do país e dentro dos estados e das cidades. E as tomadas de posição, eu tinha que tomá-las dentro de um órgão de agência de vigilância da saúde. A Anvisa determinava. Ora, eu, um advogado, eu, com uma noção exata do direito, como é que eu iria combater e contrariar cientistas técnicos que estavam determinando o uso de certos medicamentos? É como se você que está nos assistindo fosse um médico. O médico te prescreve um medicamento e você vai e fala, não, não vou comprar esse medicamento. Ora, então por que foi ao médico? A recomendação você já tem. Não tem como, eles estudaram para isso. E a gente aplicava aquilo que o mundo, né, nos orientava a praticar. Deu certo, sim. Em Campo Grande nós fizemos um trabalho, trouxe de sabores, é lógico que vai trazer, lógico que vai trazer. É difícil você contentar a todos. E aí entra uma outra questão também, Marquinhos, que eu quero a tua opinião sobre isso. Quando a gente fala na família Tradi, a gente sabe que a tua família toda tem uma construção política muito forte. É 8 ou 80. Quem ama os Tradi, defende até. E quem não gosta de verdade. Por que você acha que existem esses extremos? Por que a tua família, ela, claro, é muito bem posicionada e por isso gera isso? Por que você acha que existe esse extremo de 8 ou 80 quando se trata de um Tradi no poder? Porque meu pai e minha mãe nos criaram num estado de pura democracia, de liberdade de expressão. Ela, professora, ele, advogado e professor também, eles consideram a nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E vocês tomam o caminho, a ideologia, as ideias e os ideais que vocês querem. Você quer torcer para o Botafogo? Torçam. Querem ser vascaínos? Sejam vascaínos. Eu não vou impor nada a vocês. E assim nós crescemos. O Fábio tem um pensamento ideológico, o Nelson tem outro, eu tenho outro. Mas, embora haja divergência entre os membros da família, nascidos do mesmo ventre, nós nos respeitamos. E assim nós criamos esse hábito, e hoje a população sabe, né? Os eleitores do Nelsinho têm um segmento, os eleitores do Fábio têm outro, e os meus eleitores são aqueles mais próximos do coração. E da tua trajetória aí, da tua passagem pela Prefeitura de Campo Grande, o que ficou que você acha que você poderia ter feito melhor, ou algo que você deixou, ou algo do que você tenha se arrependido ou não? Você acha que durante o período que você esteve ali, você cumpriu todo o seu propósito naquele cargo? Eu fiz tudo que eu podia ter feito. Tudo, 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 tudo. Eu nunca me apeguei à ganância econômica do dinheiro. Eu sou uma pessoa que eles tentaram, na época da disputa ao governo, buscar todos os meus bens, entrar nas minhas contas bancárias, vasculharam a minha vida pessoal. E eles viram e falaram, poxa, como que não tem um desvio? Como que ele não tem um sítio, não tem nenhum espaço onde ele possa jogar lá dentro uma criação de um animal? Não tem chácara, não tem fazenda, não tem nada. Aonde? Então vamos partir para um outro lado, vamos para o empoderamento de mulheres. E foi para onde eles partiram, e graças a Deus, porque a Bíblia fala que nada nebuloso nessa terra
haverá de ser encoberto pela verdade e pela justiça divina. E é por isso que está acontecendo e aconteceu tudo aquilo com a retratação das meninas. Bom, eu tenho buscado, Ângela, com muita força de vontade, acertar. Lógico que eu vou errar, eu sou ser humano, gente. Eu tenho buscado fazer as coisas com justiça, não faço ao outro o que eu não gostaria que fizessem a mim. Atendo todo mundo, recebo todo mundo. Fiz um trabalho onde todas as minhas contas foram aprovadas. Não tinha folha secreta na minha gestão. Isso não é verdade. A prefeita sabe que isso não é verdade. Se fosse verdade, ou se tivesse uma nesga de dúvida sobre a atuação de pagamento dos funcionários públicos, as minhas 5 contas não teriam sido aprovadas. Durante os 5 anos e 4 meses que eu fiquei na prefeitura, eu nunca fui chamado pelo Tribunal de Contas para ajustar a minha gestão. Gente, tem o Ministério Público, tem a comissão de vereadores que estavam atentas, vigilantes a todas as prestações de contas nossas. Tem o portal da transparência, tem todos os mecanismos de controle hoje que poderia me trazer alguma dúvida ou questionamento sobre pagamentos de folha secreta. Nós nunca tivemos, nunca. Agora, com menos de 1 ano e pouco, a prefeita assinou um termo de ajustamento de gestão. E quando ela assina, ela confessa que algo deveria ser ajustado. E aí a coisa mais fácil do ser humano é jogar a culpa no outro. Quem que era o passado? O Marquinhos. Mas era o Marquinhos com ela. Então, ela fazia parte. Não é verdade que ela era uma peça decorativa e que eu nunca prestigiei a minha vice. Não é verdade, ela sabe disso, os funcionários sabem disso. Tanto não é verdade que ela renomeou vários secretários que eram da nossa gestão. Ela participava, sim. Ela comandava secretarias, ela influenciava nas nomeações e ela sabe que o quão importante ela foi, sim, ao meu lado. Por isso, eu nunca hei de falar nada sobre a pessoa da Adriane, mas o comportamento dela em jogar todas as culpas, né, as mazelas, somente a mim, se isentando, não é a maneira mais adequada de se justificar. Reconheça os erros, reconheça as fraquezas, como eu fiz. Eu tive um momento muito difícil na prefeitura da taxa do lixo. Eu fui publicamente, falei, me perdoem, eu errei e vou devolver o dinheiro. E devolvi moeda por moeda para todos aqueles que pagaram a mais. Por isso, esse é o gesto de grandeza. Reconhecer erros é uma virtude e não um defeito. Marquinhos, e você se arrepende de ter deixado a prefeitura para disputar o governo do estado? Você acha que era a hora? Olha, Ângela, não me arrependo, porque eu ouvi a população. Quem deve estar hoje arrependido foram aqueles que arquitetaram criminosamente, utilizando instituições para me retirar da disputa. Esses não estão com a consciência tranquila e não estão dormindo tranquilo. E a Polícia Federal vai pontuar isso mais à frente. Espera que Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil vai ter conhecimento ainda desse caso. Ano novo, quadro novo, Marquinhos Trade estreia com a gente. Com quem você tomaria um tereré? Todo sul-mato-grossense sabe que um tererezinho gelado convida para aquele diálogo mais aberto, mais amistoso.
E nós do Comunica na TV queremos saber, Marquinhos Tradi, você tomaria um tereré com a imprensa sul-mato-grossense? Tomaria sim, mas seria muito mais digestivo com alguns deles, por exemplo. Então, eu tomaria com muito carinho com o Maurício, que hoje é diretor do SBT, tomaria o tereré com o jornalista Oscar Ramos. Eu tomaria sim com a imprensa, mas com esses dois ela seria, como se diz uma propaganda, desceria redondo. E os outros? Por que não? Porque durante a vida você vai vendo a maneira de agir. E você, podendo separar o joio do trigo, você o faz. Você tomaria um café com Ângela Schaffer? Sim, porque você é obrigado a estar aqui na minha frente hoje. Aliás, eu não tomei apenas um café com a jornalista Ângela. Eu tomei um café mágico. Café encantado, exatamente. Marquinhos Tradi, você tomaria um tereré com Papi, o novo presidente, né? Agora preside a mesa diretora ali da Câmara Municipal. Tomaria um tereré com o Papi? Com certeza absoluta. Não apenas com o Papi, como também com os outros 28 parlamentares. Afinal de contas, nós estamos ali para trabalhar pela cidade. E o tereré com o Papi, com a Bíblia ao lado, seria um bate-papo que remontaria até mesmo ao Antigo Testamento. E vocês têm uma ideologia política parecida, Marquinhos? Vocês acham que vocês vão trabalhar em conjunto aí nesse novo mandato? Ângela, eu nunca fui próximo ao Epaminondas, né, o Papi. Conheci o seu pai, sei que o pai dele ensinou a ele o caminho certo, educou a criança no caminho certo, ele seguiu e nós vamos trabalhar por Campo Grande. E aí tem uma outra questão também que eu preciso fazer, aproveitar agora esse ensejo. Você foi o vereador mais votado, né? Te estranhou não ser chamado ou cogitado para compor a mesa diretora? De maneira alguma, eu já esperava. Aliás, se você verificar a minha vida anteacta política, você vai ver que eu fui o vereador mais bem votado em 2006. Fui deputado estadual por 2 vezes mais bem votado do Mato Grosso do Sul. E nunca fiz parte da mesa. A mesa engessa o parlamentar. A mesa proíbe o parlamentar de ter atuações em determinados casos com liberdade de expressão. E eu fui eleito por um segmento da minha cidade que, quando optou pela atual prefeita, eles me querem na oposição. Então eles deixaram muito claro para mim, eu não quero você engessado lá dentro. Nós escolhemos essa e escolhemos esse. E eu quero que você atue nessa linha de fiscalização. E assim eu serei. E falando em ser oposição ou não, você tomaria um tereré com a prefeita Adriane Lopes? Com certeza também. Eu não tenho rancor e ódio no meu coração. Sentaria, tomaria o tereré, mais a discussão administrativa para a nossa cidade. Com certeza absoluta, tomaria sim. Qual conselho você daria para a prefeita hoje, Marquinhos? Sempre falar a verdade. Não apenas pregar, mas deve praticar. Você tomaria um tereré com Otávio Tradi? Também tomaria, é sangue Sobrinho, do meu vereador, sangue. companheiro de legislativo, inclusive cria tua na política, né, Marquinhos? Ninguém é cria de ninguém, né? Ele tem o seu caminho, o Otávio seguiu a sua ideologia, tem uma mãe fascinada, como todas são, né, pelo seu filho, que luta, trabalha muito por ele, e tomaria sim.
Tomaria um tereré com nosso governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel? Tomaria também para pontuar as questões de interesse da minha cidade, Campo Grande, e o prenúncio do futuro do Mato Grosso do Sul. Tomaria um tereré com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Com certeza absoluta. Você tem que respeitar as suas autoridades. A Bíblia fala isso, né? Você pode até ter um pensamento diferente em algumas questões de posicionamento, mas você nunca pode deixar de sentar ao lado de nenhum ser humano. Ninguém é melhor do que ninguém nessa vida. Todos erram, todos acertam. E para finalizar, eu quero chamar um vídeo. Marquinhos, o que esse menininho aí do vídeo, publicado por você mesmo, né, nas suas redes sociais, diria para esse Marquinhos que está hoje sentado aqui no meu sofá? Olha, Abraão também foi pequenininho, Davi também foi pequenininho, todos eles tiveram a sua infância e o seu crescimento. Marquinhos continua sendo esse mesmo menininho. Olha as pessoas com pé de igualdade. Nunca as diferencie. Sempre as trate com respeito, com amor. Ouça com atenção. Por mais que você não resolva o problema delas, ouça com atenção. Nunca duvide, nunca levante a voz para ninguém e nunca coloque o dedo em riste para agredir pensamento de nenhum ser humano. Não olhe pela cor da pele, não diferencie pelas roupas que vestem. Se chegam suadas de bicicleta, a pé, de carro ou de moto, abra as portas do seu coração antes de abrir as portas do seu gabinete. Assim, você trilhará bênçãos e colherá a alegria e sorriso de Jesus. E dentro das portas do seu gabinete, a partir de agora, o que a população vai encontrar? O que ela sempre encontrou: verdade, amizade, lealdade. E um homem que fará de tudo possível, dentro dos seus limites, para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade e de todos aqueles que aspiram por uma Campo Grande mais justa e humana. Marquinhos, eu quero te agradecer de coração, muito obrigada pela participação, por ter vindo aqui aos estúdios do Comunica na TV. Nosso projeto que está começando agora, né, nesse mundo digital, nós temos um projeto novo, uma proposta nova de levar a TV com conteúdo protagonista, que as pessoas possam decidir como, quando, onde elas terão acesso a esse conteúdo. E é isso, um conteúdo diferenciado, com propostas diferentes, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui hoje. Muito obrigada. Agradeço. E mando um abraço especial à dona Nádia, a mãe do meu amigo do Colégio Dom Bosco, Munir, a todos da família Thanos, a minha mãe que, com certeza absoluta, anteciparam a ida dela para o céu, mas eu tenho uma certeza, sabe, Ângela? Ela deve ter cutucado Jesus para antecipar o esclarecimento dessa verdade. Minha mãe sabia que tudo era armação e nunca acreditou, porque ela sabe o filho que ela tem. Mas como não vinha verdade, ela teve que subir aos céus. E ali ela deve ter incomodado esse Jesus para falar: mostre a verdade de uma vez por todas lá. Dona Nádia, um beijo para a senhora, que Deus te abençoe. Professora Terezinha Trade, minha mãe, meu pai Nelson Trade, um beijo. Deus cuida de vocês. Muito obrigada, Amém. Gratidão. Siga o Comunica na TV também pelas redes sociais e eu te espero no nosso próximo programa e no dia a dia, aqui no comunicanatv.com.br. Um beijo a todos vocês e obrigada pela audiência.